representantes regionais e esses perfis das regiões. O Pará não pode ser tratado como o estado de São Paulo, que é um estado industrializado. O efeito da Lei Candir para São Paulo não é o mesmo efeito da Lei Candir para o Pará. Eu não estou aqui a defender, Guilherme, que fique claro, dizer, o fim da Lei Candir. Não. Ninguém é ingênuo, ninguém é bobo. Ela interessa ao poder econômico. Ela atende a interesses. Agora, é preciso rever mecanismos, sobretudo de compensação. O Estado do Pará não pode continuar a pagar essa conta. Esse debate tem que ser feito pelos governos, pela classe política, pelos empresários e pelos trabalhadores. E é papel do sindicato, especialmente o sindicato como do Fisco, discutir esse tema, e nós vamos fazê-lo. Conversei ontem, inclusive com o vice-governador, na sexta-feira com o vice-governador, Helenisson Pontes, que foi convidado, inclusive, para participar desse debate. Convidei o deputado federal Cláudio Pucci, que confirmou que irá participar desse debate. Enfim, então vamos fazê-lo. E também vamos discutir o papel da administração tributária, a importância de uma administração tributária protegida de interferências políticas, para que possa atuar tecnicamente. Essa questão da proteção, da imunização do agente, do fisco, do trabalhador, em relação às influências políticas. Como é que está a lei orgânica que você conseguiu que fosse para a Assembleia, mandada pela Assembleia no governo passado, e que acabou voltando para o governo? Bom, Guilherme, a lei orgânica em primeiro lugar, foi fruto de um processo riquíssimo de discussão, de reflexão, de debate na categoria. Foram 6 meses de intenso, de árduo trabalho, que culminaram com o envio do projeto em dezembro do ano passado. Aliás, havia uma previsão, uma determinação legal para que esse projeto fosse enviado. Esse projeto, junto com outros projetos de iniciativa do Executivo, foram pedidos de volta pelo governo. Pois é, e que peste agora? Janeiro. Nós temos conversado, viu, Guilherme? Conversamos com o chefe da Casa Civil, conversamos com o secretário da Fazenda. Charles, resumidamente, significa o que essa lei? Essa lei orgânica? Fundamentalmente, é uma lei orgânica que atua no sentido de dar autonomia administrativa à Secretaria da Fazenda, sim, que atua no sentido de dar mais independência funcional aos agentes do fisco. Ou seja, interessa à sociedade. É por isso que nós temos dito que a lei orgânica do fisco ela é boa para o Estado, mas ela é melhor ainda para a sociedade. Porque, olha, Guilherme, é a sociedade que sofre as consequências desse desaparelhamento, dessa falta de autonomia. Tá. E, Charles, como é que está? A conversa que você tem tido com o governo, o que o governo tem dito? Nós temos confiança, nós temos a expectativa e há um aceno do governo, seja do secretário da Fazenda, seja do chefe da Casa Civil, no sentido de que esse projeto retornará à Assembleia Legislativa e a gente espera que retorne agora, já antes do final de março. Charles, a arrecadação teve uma subida extraordinária em relação ao ano passado, no bimestre. Tá? Um salto que foi considerado extraordinário. E o próprio governo ficou, por que aconteceu isso? E gostaria de ter uma explicação. O sindicato tem uma explicação para esse aumento? Assim, foi mais de 100 e tantos %, não é isso? Não, sem dúvida. Foi um aumento que não que a economia não explica. Né? Os números da economia não explicam o crescimento verificado nesse primeiro trimestre. Mais de quantos cento? Não, foram 23%, 23? Nominalmente. Sim. Mas em termos reais, em torno de 15%. Sim. Tá? 15% de crescimento real, Guilherme, no ano de 2011, sobre um ano de 2010. Isso. Não é? Que já foi um ano positivo para a economia. Então isso torna o número ainda mais extraordinário, espetacular. Olha, a explicação é simples, Guilherme. Trabalho do fisco. Isso é revelador da importância do trabalho, da ação do fisco. Quando o fisco atua no estrito cumprimento do dever legal, no sentido de cumprir a lei, de fazer cumprir a lei. Quando o fisco dá demonstrações inequívocas ao contribuinte de que não vai tratar ninguém desigualmente, vai tratar com isenção, vai tratar com transparência, com respeito, mas com rigor, com atenção aos cumpridores. Isso significa que os ralos foram tampados, é isso? Não significa que os ralos foram tampados, mas significa que os ralos começaram a ser tapados. E está de parabéns o secretário da Fazenda, com quem nós temos tido um bom relacionamento. Aliás, diga-se de passagem, Guilherme, ele é um servidor de carreira do fisco, e é o que nós temos defendido, a profissionalização do fisco, a valorização de uma carreira. O servidor do fisco não é servidor, como nenhum servidor,
mas o fisco, especialmente por exercer uma atividade de Estado, não servimos aos governos, nós servimos à sociedade e devemos respeitar as leis e não ordens ilegais. Nós devemos respeitar as leis, mas nenhuma ordem legal devemos respeitar. E estas prerrogativas o servidor precisa ter, e a lei orgânica atua nessa direção. Então a arrecadação... Você acha que a lei vai conseguir blindar a atividade? A lei, ela atua fortemente nesse sentido. É preciso haver mais do que isso, mais do que a lei, Guilherme, uma mudança de comportamento da classe política, dos agentes políticos, dos governantes e da sociedade no sentido de cobrar. Porque quanto melhor a arrecadação, quanto maior a arrecadação, evidentemente, cobrada dentro da lei, melhor para a sociedade. E nos resta, evidentemente, cobrar e fiscalizar o governo para que aplique corretamente o recurso público. Porque esse é também um aspecto importante, o lado da despesa. É fundamental que a receita cresça, que a receita aumente, que cada centavo que o cidadão, que o consumidor pague em tributo, que esse dinheiro chegue aos cofres públicos. Esse é o papel do fisco, fazer chegar aos cofres públicos cada centavo que o consumidor, o cidadão, o contribuinte paga. Charles, você já conseguiu perceber, você teve uma relação complicada com o governo passado. Você já conseguiu perceber uma diferença entre o governo passado e agora em relação ao seu sindicato? Olha, Guilherme, não tem por que ter relação nem complicada nem descomplicada. Nós temos que cumprir, cada um cumpre o seu papel. O governo tem um papel a cumprir e nós temos um papel a cumprir. E nós, o que a sociedade espera de um sindicato do fisco, Guilherme? Eu reflito muito sobre isso. O que a sociedade espera de um dirigente sindical, de uma carreira como a do fisco, é transparência, ética, compromisso público, respeito ao cidadão, ao contribuinte, porque nós somos servidores da sociedade. E bons salários, então, né? Esse papel, sem dúvida... E bons salários, porque não, eu não esqueci. Não se fica vulnerável. Não, eu não esqueci. A remuneração ela deve ser compatível com a natureza da atividade, com a importância da atividade. É preciso que a administração tributária... Aliás, a administração tributária não vive sem um corpo técnico altamente qualificado, preparado, atualizado em seus conhecimentos e bem remunerado. Então é legítimo, inclusive, que a sociedade perceba isto, a importância do agente do fisco pela atividade que realiza, ter essas prerrogativas, essas garantias, porque a sociedade ganha com isso. Então, o que não pode mais continuarmos a assistir impassíveis, Guilherme, é essa interferência brutal. Então, a reforma política ela é fundamental, ela tem a ver também com isto. Nós não podemos mais manter as coisas como estão, financiadores de campanhas, que interferem ou tentam interferir e conseguem interferir nas decisões dos governos. Então isso a gente denuncia a sociedade e é por isso que a gente propõe sim, viu, Guilherme? Nós não podemos aceitar, não é coisa para ser tratada apenas com uma sindicância e um processo administrativo. Não é um fenômeno que nasce dentro do fisco, ou nasce, como disse antes, dentro do judiciário ou dentro de qualquer outro órgão. Em todos há o fenômeno da corrupção. O que nós precisamos tratar é discutir quem são os responsáveis por ela, quem mais ganha com a sonegação é a corrupção. E eu te digo com todas as letras, sem nenhum risco de errar, Guilherme, são os grandes sonegadores. Esses são os que mais ganham, esses são os que mais têm interesse em manter uma imagem estereotipada, negativa do agente do fisco. Esses ganham com isso. Esses querem que as coisas continuem como sempre foram, para que eles continuem acumulando riqueza e desrespeitando como desrespeitam a sociedade. Você acha que essa lei vai ser devolvida ainda este mês? Nós temos a expectativa de que antes do final de março ela seja devolvida. Há a possibilidade de que ela foi de uma forma e volte de outra? Olha, Guilherme, nós vamos defender o projeto tal e qual ele foi elaborado, pelos servidores. Os deputados já tinham feito alterações no projeto? Não, porque ele não chegou a tramitar. Certo. Não houve nenhuma decisão colegiada em torno do projeto. Então a nossa expectativa é de que ele seja preservado naquilo que é fundamental do seu projeto, que é essa questão relativa à autonomia, à independência funcional, à valorização da carreira. Então esses são eixos do projeto que a gente vai defender e, aliás, nós já manifestamos isso nas conversas que tivemos com os secretários. Charles, chegamos ao final
nossa entrevista. Se você gostaria de dizer mais alguma coisa, algum assunto que eu deixei de perguntar, nós temos só um minuto. Não, Guilherme, eu só te dizer que nós ficamos muito felizes com o resultado da arrecadação do ICMS, da receita própria de um modo geral, mas especialmente do ICMS, que responde por 90% da arrecadação. Eu acho que isso revela, né, é fruto de muito trabalho, da importância do nosso trabalho. Eu acho que de uma gestão que dá indícios e sinais evidentes de que é uma gestão comprometida com o interesse público. Então a gente agradece o espaço que você concedeu de falar com os telespectadores, de falar com o povo do Pará. Charles, muito obrigado pela entrevista, boa sorte nessa sua luta pela aprovação da lei orgânica. Mais volta no próximo domingo. Até lá.